Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Atos, capítulo 16. Aleluias, glória a Deus. Atos, capítulo 16. Enquanto os irmãos procuram, essa semana eu tive um pensamento acerca de quem ministra a palavra. Do tamanho da responsabilidade que é ministrar para vidas de pessoas. E mais ainda, no meu pensamento, eu pensei como que é difícil a vida ou o momento de quem precisa preparar uma palavra para ministrar. Por quê, irmã Dalila? Porque às vezes algumas coisas que o Senhor coloca no nosso coração é algo que nós vamos ministrar para pessoas e é algo que nós ainda não recebemos, é algo que nós precisamos receber. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que é isso? Essa semana eu ministrei fora e eu estava preparando uma palavra e a palavra estava falando muito ao meu coração, para mim ter fé, para mim ter esperança. E aí eu fiquei pensando, eu acredito que toda pessoa que ministra a palavra do Senhor, ela tem que vencer primeiro uma grande barreira, que é saber ministrar sobre vidas de pessoas, mesmo precisando receber uma cura, mesmo precisando receber uma libertação, mesmo precisando de porta aberta. E glórias a Deus por isso, porque toda vez que nós ministramos para pessoas, o Senhor também fala aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Versículo 25 que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor aqui neste lugar, amém? Irmãos, esta palavra é uma palavra que eu já ministrei outras vezes, mas eu tenho ouvido tantas pessoas reclamando, murmurando, falando sobre as suas lutas, falando sobre algumas coisas, que o Senhor permite que nós passemos. E aí, eu também tenho passado algumas lutas, e sempre quando nós passamos algumas lutas, nós nos recorremos à palavra, porque nós sabemos que é a palavra que nos dá força para ficar de pé, a palavra que nos dá força para que nós continuemos seguindo, servindo ao Senhor. E eu gosto muito desta palavra, desta passagem de Paulo e Silas, porque nós sabemos que Paulo, ele tinha prazer nas aflições, ele tinha prazer nas lutas, ele tinha prazer em passar por certas coisas que talvez nós não conseguiríamos passar. Paulo tinha prazer nas tribulações, Paulo tinha prazer talvez quando uma porta se fechava, Paulo tinha prazer quando alguém até queria tentar matá-lo.
porque ele sabia que o que estava reservado para ele era muito mais além daquilo que até ele mesmo poderia imaginar. E eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, te fazer uma pergunta e te perguntar como tem sido, fugiu a palavra aqui agora, como tem sido o seu comportamento diante das lutas? Como será que tem sido os nossos comportamentos diante das lutas que nós vivemos dias após dias? Porque nem o ímpio está isento de passar por tribulações, nem o ímpio está isento de passar por lutas, por percas. Mas eu quero chamar a sua atenção, você que conhece a Cristo, que já levantou a sua mão, que já aceitou a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Como tem sido o seu comportamento diante das adversidades da vida? Porque eu e nem você estamos isentos disso. Mas qual será o nosso comportamento diante disso? Será que verdadeiramente nós temos orado mais? Será que verdadeiramente nós temos buscado mais a Deus? Será que verdadeiramente diante das lutas nós queremos participar mais dos cultos? Porque acredite, irmãos, as lutas também fazem com que nós não tenhamos mais vontade nem de vir para a igreja. E quando eu leio sobre essa história de Paulo, eu começo a pensar como esses homens eram verdadeiros servos do Deus vivo. Porque nem no seu momento de luta, nem no seu momento de tribulação, nem no seu momento de morte, eles negaram a Deus. E aí eu me lembro muito de Jó. Jó, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, que Jó era alguém irrepreensível diante de Deus. Jó era um homem reto. E todos nós sabemos que o Senhor permitiu que fosse tirado tudo de Jó, porque o Senhor, ele tinha certeza que Jó não o adorava somente por aquilo que ele podia fazer, nem por aquilo que ele tinha. É por isso que o Senhor permite que o diabo toque em tudo que Jó tinha. É por isso que Deus permite que o inimigo tocasse na vida de Jó. Na vida não. Eu vou dizer que o Senhor, ele permite então que o inimigo tocasse na saúde, porque a vida de Jó pertencia a alguém. Porque a vida de Jó pertencia a Jesus. A minha e a sua vida pertence a Ele. E não importa o que nós estamos passando, não importa que luta estamos vivendo, tudo que nós precisamos é continuar firmes. Tudo que nós precisamos é continuar temente a Deus. Que homem que é esse que está preso em uma prisão? Só que esse texto vai dizer nos seus versículos anteriores que eles tinham sido açoitados, machucados, que eles teriam levados ali várias chibatadas. Talvez eles chegaram dentro daquela prisão totalmente feridos, quem sabe sem força até para falar. Mas só que Paulo e Silas entendiam algo, que aquele momento que eles estavam vivendo ali, ainda que fosse para a morte, era para a glória de Deus. Eu não sei que luta você tem vivido, eu não sei que luta você tem enfrentado, mas esta palavra nos encoraja a continuar cantando, a continuar louvando, a continuar pregando, a continuar buscando a face de Deus. Aleluias, oh glórias. Irmãos, Paulo era um grande pregador da palavra. Era alguém que não tinha medo. Era alguém que verdadeiramente acreditava em quem servia. Ninguém aqui foi preso. Ninguém aqui foi chicoteado.
Talvez o inimigo até tentou te humilhar, mas você ainda é livre para adorar o nome do Senhor. Você ainda é livre para glorificar o nome do Senhor. E deixa eu te dizer algo. Se nós não vivenciássemos lutas, aflições, perdas, talvez nós não teríamos vontade de servir a Deus. Mas e aí, como que ficaria a nossa salvação? Irmãos, quando a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, eu fico maravilhada, porque tem lutas na vida da gente que a gente não consegue cantar. A gente até vem para o culto, está cantando aquele louvor que nós gostamos, mas o nosso coração está fechado, porque a luta fechou o nosso coração, a luta fechou a nossa mente. Acredite, os irmãos, muitas das vezes nós entramos para um culto abençoado como este, mas a luta ela tem sido tanta que a nossa adoração parece que fica anestesiada. Nós não conseguimos glorificar, nós não conseguimos adorar, nós não conseguimos bendizer o nome do Senhor, e não é isso que o Senhor quer de nós. Eu dizia muito sobre adoração, que nós precisamos adorar, só que na verdade o Senhor ele não está procurando adoração, Ele procura verdadeiros adoradores. Porque a adoração, ela já faz parte de quem é adorador. Não existe adorador que não adora. Todo adorador é aquele que verdadeiramente adora, exalta o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele não está procurando adoração, porque isso é automático do adorador. Você conhece alguém que pode ser chamado de adorador, mas que não adora? E aí é muito triste, porque se o Pai procura, significa então que talvez esteja faltando os verdadeiros adoradores. Ah, irmã, mas é difícil adorar na luta. É, irmãos, eu sei. Eu passo luta também. Só que quando nós mergulhamos na palavra, nós entendemos que não há outro caminho a não ser adorar a Ele. E aí a Bíblia vai dizer que então eles estão lá, na prisão, perto da meia-noite. Perto da meia-noite já é tarde. Perto da meia-noite, quem acabou de ser chicoteado, humilhado, tudo que esses dois deveriam fazer era descansar, porque Paulo poderia dizer: o amanhã pertence a Deus, mas não. Mesmo no estado em que eles se encontravam, eles tinham prazer em adorar a Deus. E aí Jó também, quando está quase morrendo, a mulher diz: abandona esse Deus e morre. E aí Jó vai dizer: falas como uma louca, aceitaste o bem com prazer e o mal é porque é assim. Nós queremos receber de Deus, mas quando Deus decide nos colocar no processo, quando Deus decide colocar no deserto, aí nós queremos recuar, quando na verdade é uma prova a qual Deus coloca nas nossas vidas para que nós sejamos aprovados. Irmãos, você sabia que algumas lutas que nós vivemos, algumas por escolha, outras não, outras porque o próprio Deus vai nos conduzindo para que nós vivamos aquele deserto, mas só que Ele quer que nós passemos por Ele aprovados. Só que aí, sabe o que acontece?
no meio do caminho, nós queremos retroceder. No meio do caminho, nós não viemos ao culto mais. No meio do caminho, as nossas orações, que eram tão constantes, começam a diminuir. No meio do caminho, a nossa adoração, que deveria ser acima de qualquer coisa, comece a ficar cada vez mais vazia. Nós não temos mais palavras, nós não conseguimos levantar as nossas mãos, quando que tudo que Deus quer é que nós sejamos adoradores em meio à tribulação, é que nós sejamos adoradores em meio às provas. Irmão, se eu for te falar que se eu fosse olhar a luta, a provação, eu não estava aqui hoje pregando justamente sobre luta, sobre provação, mas o Senhor não quer que eu pare. Porque quando eu paro de fazer algo para Ele, porque a luta já tomou conta da minha vida, é o mesmo que eu declarar que eu não confio mais nele, que a minha confiança está vazia, que a minha esperança está morta. É por isso que mesmo diante da luta, nós precisamos entender que nós precisamos adorar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a forma como você adora é que vai determinar como você vai receber a bênção do Senhor. Tem muita gente que deixa de receber porque no meio do caminho resolveu parar. Você estava quase chegando, e eu imagino o Senhor lá do céu olhando para mim e para você e dizendo: ei, Dalila, só mais um pouquinho. Ei, irmã, é só mais um pouquinho. Ei, irmão, é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho e nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Mas nós precisamos ser constantes. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto um cantava, o outro orava. Eu não sei qual é a oração que foi feita naquele lugar, naquela noite. Eu não sei qual é a canção, mas quem sabe talvez um deles não estavam cantando: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Oh, glórias, aleluias. Eles sabiam que aquilo era uma cruz, talvez, que eles estavam carregando, mas eles não iam deixar de adorar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando eles oravam, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Sabe o que é isso? É perseverar diante da luta. Eles não estavam pedindo nada para Deus. Quem sabe talvez Paulo ali deveria fazer a sua oração e pedindo: Deus, abra essas portas, quebra essas correntes, mas não. Eu acredito que eles estavam ali louvando e adorando ao Senhor com alegria, com perseverança e sem pedir nada para Deus. A Bíblia vai dizer que os cárceres se moveram, que as portas foram abertas e que foram soltas todas as prisões. Só que tem algo interessante aqui nesse texto, porque a Bíblia diz que enquanto eles oravam e cantavam, outros estavam escutando. Ei, cuidado com quem está vendo você passar a sua luta querendo desistir.
Alguém tem que olhar para mim e para você e ver que nós estamos passando luta, mas que nós não retrocedemos, que nós continuamos perseverantes, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Nós precisamos passar a impressão de que esse crente é doido. Está passando luta, está passando prova, mas olha como é que ele adora. Está passando luta, está passando prova, mas olha como que ele glorifica. Está passando luta, está passando prova, está chorando, mas a gente vê que o choro não é um choro normal. É um choro que sente a presença, que exala a presença de Deus. A sua luta tem que fazer quem está passando na luta ter vontade de servir o Deus que nós servimos. Como aquela irmã passa aquela luta e está todo dia na igreja. Como aquele irmão passa aquela luta e continua tocando como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, a nossa veste, ela não demonstra o que nós passamos no nosso dia a dia. Mas a forma com que nós entramos num culto para adorar a Deus, ela pode nos mostrar. Você já viu quando nós percebemos, não, o irmão está triste. A irmã está triste. Você pode ter certeza que esse irmão entrou nesse culto, mas em nenhum momento ele conseguiu adorar a Deus. Sabe por quê? Porque infelizmente a luta, ela nos paralisa. Mas o Senhor nos chama a atenção aqui nessa noite dizendo: ei, essa luta não vai te matar, oh glória. Essa doença não vai te matar. Essa libertação que você precisa para alguém da sua família vai chegar. Somente continua adorando, exaltando, glorificando o meu nome. Oh glória. E aí eu acho lindo a atitude deles. Porque naquela época, os carcereiros, eles meio que tinham que dar satisfação sobre os presos. A lei romana exigia que os carcereiros se responsabilizassem pela guarda. Porque se alguém fugisse, se alguém saísse, os carcereiros eram mortos. Só que Paulo, mesmo ferido, mesmo machucado, entendeu que o que estava acontecendo ali era algo sobrenatural do céu. Era algo que o próprio Deus estava fazendo. Era algo que o próprio Deus estava mobilizando naquele lugar. Porque Paulo era espiritual. E quem é espiritual entende as coisas do céu. Quem é espiritual entende o que essa palavra está querendo dizer para mim e para você. Não é tempo de parar. Não é tempo de paralisar a nossa adoração a Deus. Ele quer que nós sejamos constantes, independente daquilo que estamos passando. Essa luta que você está passando, essa luta que eu estou passando é para a glória de Deus. Aí a atitude deles, que deveriam correr daquele lugar, todo mundo fugir. Só que ninguém sai. E eu acredito que ninguém sai. Porque o que estava acontecendo ali era algo tão sobrenatural. Era algo tão gostoso. Que talvez até quem estava do lado de fora estava querendo entrar para ver o que estava acontecendo ali naquele lugar. Ninguém sai. Nem Paulo e nem Silas. Mas o carcereiro, ele fica desesperado. Por quê? Porque agora ele estava com medo. Ele não tinha mais o que fazer. Como que ele ia lidar com aquele tanto de preso? Eu não sei quantos que tinham ali, a Bíblia não diz. Mas era uma prisão. Não era uma prisão onde estava somente Paulo e Silas. Porque a própria diz que outros presos o escutavam.
Então tinha mais gente ali. E ninguém, oh glórias, ninguém quis sair daquele lugar. Irmãos, vamos transformar essa igreja num lugar de adoração a ponto que vai ser dada a bênção apostólica e nós não vamos ter vontade de sair de dentro da igreja. Porque aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio é muito grande, oh glória. O carcereiro, acordando e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada. E aí dá para ver que ele não é valente, né? Porque ao invés de ele tirar a espada e tentar colocar os presos todos para dentro, não. Ele quis simplesmente matar-se. Porque ele sabia que o que acontecia naquele lugar era algo sobrenatural de Deus. Porque ele sabia que com Deus ele não poderia lutar, oh glórias. Então, irmãos, Paulo então vai dizer para ele: calma, 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 porque todos aqui estão, nós não saímos daqui, nós não conseguimos sair daqui, porque a glória de Deus invadiu este lugar. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Você pode adorar o nome do Senhor aqui neste lugar. Você pode virar um verdadeiro adorador aqui neste lugar e adorar o nome do Senhor. Você pode adorar a Ele aqui neste lugar, porque eu vejo a glória de Deus querendo inundar esta igreja. Oh glórias. E aí Paulo vai gritar: ei, não te façais mal algum, porque todos aqui estamos, oh glórias. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? Para de ficar tentando te fazer mal a você mesmo, achando que não vai conseguir, achando que não vai vencer a luta, achando que não vai ser curado, que não vai ser liberto, que a sua casa não vai ser salva. Porque o Senhor, oh aleluias, Ele tem um propósito sobre a minha e sobre a tua vida. Nós não entramos aqui nesta noite à toa, não, 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 não. Nós não viemos aqui nessa noite à toa, não. O Senhor está querendo mais de nós. Só que Ele quer mais de nós mesmo diante da luta. Porque o diabo, ele é astuto. Ele usa a luta para tentar nos parar. Ele usa a luta para tentar nos paralisar. Só que a partir de hoje, nós vamos ser Paulo e Silas aqui nessa noite. A luta não vai nos parar. A luta não vai nos paralisar. E quando alguém passar por essas portas, vai querer dizer o que está acontecendo ali naquela igreja. Ninguém vai entender nada, porque a glória de Deus vai ser manifestada aqui neste lugar. Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz ao todo, dentro e todo trêmulo, ele se prostra diante de Paulo e Silas. Eu imagino que aquele homem, talvez naquela hora, estava pensando que não tinha mais jeito. Agora eu vou morrer. Não tem mais jeito para mim. Mesmo vendo tudo isso que está acontecendo aqui, não tem mais jeito para mim. Acabou. Só que aí Paulo, oh glórias, oh aleluias, o homem vai fazer uma pergunta para ele: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Irmãos, aquele homem não perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo à toa. Não, não.
Espírito de Deus naquele lugar. E aí Paulo tinha uma palavra para ele. Paulo vai olhar para ele e vai dizer: crê, crê, crê no Senhor Jesus. E não será salvo só você não, meu irmão. Será salvo tu, será salva a tua esposa, será salvo teus filhos, será salvo a tua família. Oh, glória! Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés aqui nessa noite. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! Irmãos, foi dito aqui nessa noite que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Mas nós somos uma geração que ainda busca a Deus. Nós somos uma geração de adoradores. E eu profetizo sobre a tua vida: essa luta não vai te parar. Essa luta não vai te parar, irmã Ângela. Essa luta não vai te parar, Eliane. Essa luta não vai te parar, Stephanie. Essa luta não vai te parar, igreja. E você sabe por que ela não vai parar? Não é porque a igreja está de pé, né, não. É porque a igreja ainda permanece de joelhos. Comece a adorar o nome do Senhor aqui neste lugar. Comece a bendizer a Ele aqui neste lugar. Para de dar ouvido ao inimigo que você não vai conseguir. Para de dar ouvido ao inimigo que a luta não vai chegar. Que você não vai vencer os desafios. Não, não. Você vai vencer a partir de hoje. Porque a palavra que o Senhor está liberando aqui nesta noite: continua me adorando. Continua glorificando, continua se derramando, continua de joelhos, continua adorando, continua orando. A porta vai se abrir, a cura vai chegar, a libertação vai chegar. E quando você menos imaginar, aquele que você pensou que estava perdido vai estar aqui também sendo um adorador. Vai estar aqui também adorando o nome do Senhor aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus, continue adorando.